Mas agora vamos falar sobre fiador. Fiador no contrato de aluguel. Eu já venho alguns programas atrás falando sobre contrato de aluguel. A gente passou para vocês referente ao locatário, referente ao locador, falamos sobre cobranças de IPTU e agora a gente vai falar de outra peça fundamental que é o fiador. Quem é o fiador? O fiador é o agente da fiança, né? É ele que, através de um bem, ele garante aquela obrigação caso o locatário venha a não pagar. Quem pode ser fiador? Pessoa física, eu, pessoa jurídica, uma empresa. Caso o locatário não cumpra com a obrigação, quem cumpre é o fiador? Depende, tá? Se tiver lá no contrato de aluguel que ele é um fiador subsidiário, como assim? A responsabilidade dele, primeiro você tem que esgotar todas as cobranças do locatário e depois cobrar o fiador. Mas se no contrato estiver expresso, quando eu digo expresso é escrito, tá? Expresso que ele é um fiador solidário, aí sim você envia cartas de cobrança para ambos, locatário e fiador. De que forma? Notificação. De qual modo? Correios, WhatsApp, e-mails. Isso daí hoje servem de provas para você demonstrar no judiciário que você constituiu aqueles devedores em mora, tá? Também através de telegrama, que é outra modalidade. O fiador pode ser acionado que momento para pagar, desde que seja fiador solidário. Na inadimplência do locatário, você já pode acionar o fiador, tá? Que tinha uma discussão, se ele é fiador solidário, você já cobra os dois ao mesmo tempo. Para ser fiador, tem que ter uma autorização. Que autorização é essa? Ela é mais conhecida como outorga uxória. O que é outorga uxória? Quando você vai se tornar um fiador, você tem que pedir permissão, ter assinatura da sua esposa ou do seu esposo. Você tem que ter a permissão dele lá, porque senão pode dar problema. Se o fiador pode pedir para sair do contrato de aluguel, ele pode, a qualquer momento, ou no contrato por prazo indeterminado. Qual é o contrato por prazo indeterminado? Todo contrato de locação é celebrado por um tempo determinado. Exemplo, 36 meses. Finda aqueles 36 meses, ele começa a correr por prazo indeterminado. O fiador pode pedir a sua exclusão. E também no prazo determinado também pode pedir a sua exclusão. De que forma? Ele notifica o locador e o locatário que ele quer sair daquele contrato de locação. O locatário vai ter 30 dias para substituir aquele fiador, ou o fiador mesmo assim fica 120 dias responsável por aquela fiança ainda, né? Ele fica obrigado pelaquela fiança por 120 dias, tá? E aí cai numa discussão que que isso daí já vem há tempos, está até no STF, se o bem de família dado em garantia numa locação comercial se pode ser penhorado. E aí está uma grande discussão. Algum tempo atrás, o ministro Sérgio Peluso, ele decidiu que sim, o bem de família, o imóvel cravado bem de família, dado em garantia de locação comercial, poderia sim ser poderia ser penhorado. Quando foi decidir por os outros ministros entenderam que não poderia. Então ficou um impasse sobre isso daí. Ainda vai a plenário isso daí, ainda está para se discutir se pode ou não pode. Mas os tribunais de justiça dos estados ainda mesmo assim são divergentes. Eu estava pesquisando o Tribunal de Justiça de São Paulo. Algumas câmaras, elas entendem que não pode, o bem de família não pode ser penhorado. Já no Rio Grande do Sul, deu que pode ser penhorado.
que ele deu aquele bem de família em garantia naquele contrato de locação comercial. Então há essa discussão. Enquanto, Rodolfo, isso daí não se resolver no plenário, lá no STF, fica esse impasse. O Tribunal de São Paulo entende que não, o Tribunal do Rio Grande do Sul entende que sim, o do Rio de Janeiro acompanha São Paulo, de Minas entende também que não, então está nesse impasse, não tem uma coisa sedimentada aqui, pode ou não pode.